Qual a chance de Marcos Leonardo virar reforço do Corinthians? Essa especulação começou a ganhar um pouco mais de força depois que torcedores corintianos cravaram que o Marcos Leonardo passou a seguir o Timão nas redes sociais. Posso assegurar que não há nenhuma chance desse acordo acontecer por agora. Primeiro porque o Marcos Leonardo está decidido a permanecer no Al Hilal pelo menos até a metade do ano. Vale a lembrança de que nos últimos dias o Al Hilal precisou retirar um dos seus atacantes da lista de inscritos do Campeonato Saudita. E a opção foi pelo Darwin Núñez, centroavante uruguaio ex-Liverpool. Marcos Leonardo seguiu inscrito no Campeonato Nacional. Outro motivo. Quando deixar o Al Hilal, e o Marcos Leonardo pretende sair na metade do ano, a sua ideia é de voltar ao futebol europeu e não ao Brasil. Isso sem contar na questão financeira. O Al Hilal pede cerca de 40 milhões de euros para negociar o Marcos Leonardo, salário na casa dos 3 milhões de reais por mês. O Corinthians não tem os 40 milhões de euros para comprá-lo, nem os 3 milhões de salário para pagar ao atacante. Isso sem falar no fato de que o Marcos Leonardo é torcedor confesso do São Paulo. E se um dia voltar ao Brasil, ele pretende dar preferência ao tricolor. Corinthians que ainda busca atacante de lado de campo, função do centroavante não é prioridade, mas sempre buscando aquele modelo de contratação barata, jogador sem custo, de preferência com salário baixo. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quero começar falando do time, né? Muita gente falando que o Corinthians vai jogar amanhã com força máxima, né? Outros falando que vai jogar com time reserva. Qual é a verdade? A verdade que eu confirmei para vocês é que o Corinthians vai jogar com um time misto. Eu não vou nem arriscar uma escalação. É claro que alguns jogadores, né, já ficam à disposição do técnico Dorival Júnior, como por exemplo o Mateuzinho, o Gabriel Paulista, o Gustavo Henrique, jogadores que foram poupados, né, na última rodada do Campeonato Paulista, né, quando o Corinthians enfrentou o São Bernardo na última rodada da fase de grupos. Claro, agora vem a fase mata-mata. Então o Dorival vai ter alguns jogadores titulares para essa partida, vai reforçar o time, mas não dá para dizer ainda, é mistério total, né, se ele vai com força máxima ou não. Não, com força máxima ele não vai, tá? Eu já posso confirmar que vai ser um time misto. Não dá para dizer, na verdade, quem volta, se o Bidão volta agora, se o Memphis joga, enfim. Então, por enquanto, vamos, né, manter esse mistério, tá? O GE colocou uma escalação provável, né, com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. O Matheus Bidu ou Anchileri, Ranieri ou Alan, Matheus Pereira e Carrilho ou Rodrigo Gato, então tá, Pedro Raul ou Guinegão tá cheio de parênteses, então eu prefiro nem colocar uma escalação que tem parênteses na metade do time, né? Então não faz muito sentido, eu não vou estar passando nada para vocês. Passei a do GE aqui só para vocês verem por que eu não vou dar uma escalação ainda, tá? Deixa o like, comente aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Olha só, vamos falar agora, né, sobre o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho está rescindindo o seu contrato com o Vasco e muita gente já começou a especular. Pô, no Corinthians, quem sabe no Corinthians, o cara tá saindo do Vasco do nada, o Dorival que revelou ele no Vasco, verdade, o Dorival Júnior conhece bem o Felipe Coutinho, será que não seria uma boa, tal? O Corinthians não abriu negociações, falei com uma fonte hoje sobre o Felipe Coutinho, ela me disse, ficamos sabendo da rescisão dele no Vasco, eu até liguei o alerta quando ela disse, né, estamos sabendo, eu falei, mas vão para cima? Ela me respondeu, não, tá? Então uma fonte me respondeu que o Corinthians não vai para cima do Felipe Coutinho, meia atacante, né, que está rescindindo seu contrato com o Vasco. Enfim, estou especulando que vai para a Major League Soccer, né, dos Estados Unidos, pode jogar no futebol americano. Enfim, no Corinthians não tem nada, tá, gente? E eu só me sinto aqui, né, no dever de passar isso para vocês, porque se eu mostrar para vocês o meu direct do Instagram, é um bombardeio dessa pergunta, tá bom? Então não tem nada e creio que nem vai ter, já que eu perguntei para a fonte se vai para cima, ela falou não. Então não vai para cima do Coutinho, deixa o like, comente aqui embaixo. Já tira isso do coração. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Olha só, o Corinthians contratou um zagueiro do Flamengo, meus amigos, isso mesmo, tá? Eu confirmei uma informação que veio do Flazoeiro, um perfil, né? Um perfil lá de influenciador do Flamengo, não sei se é influenciador ou jornalista, enfim, mas trouxe a informação correta, tá? O Corinthians acertou a contratação do Iago Melo, zagueiro de 19 anos, ele era do Sub-20 do Flamengo, tá? O jogador tinha contrato até fevereiro de 2027 com o Flamengo, e na negociação com o Corinthians, o Flamengo ainda mantém 20% dos direitos econômicos do Iago, tá certo? Ele estava em negociação com o time da Hungria, né? O Corinthians meio que atravessou, e o jogador, claro, né, quis se transferir para o Corinthians. E agora a pergunta, né? Aliás, ele tem 13 jogos em 2 anos, tá? 13 jogos em 2 anos. O Iago Melo, jogador aí que
né? Pelo jeito, atua pouco, né? 1,87 m, tem 19 anos, 13 jogos e 2 gols entre 2024 e 2025. E eu apurei o seguinte, tá? Que você fica sempre com a informação redondinha na temperatura certa. O Iago Melo chega para reforçar a base. É uma contratação das categorias de base que está apostando no jogador interessante, né? Eu acho que contratar um jogador do sub-20 do Flamengo de 19 anos para a base, eu acho bem interessante. Não tem nada a ver com o profissional, tá? O Iago Melo não chega para reforçar a equipe profissional do Corinthians, mas chega para reforçar a base. Comenta aqui embaixo o que você acha desse jogador, se você conhece. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Bom, primeiro, né, para aqueles que nos acompanham aqui, a gente traz informações de jogadores que são consultados, oferecidos, negociações. Esse foi oferecido, tá? Chama Kevin Cuesta, um zagueiro colombiano de 25 anos, tem 1,88 m de altura, joga no Once Caldas, é titular absoluto do Once Caldas, tá? Ele atua tanto pelo lado esquerdo, né, quanto pelo lado direito. Foi formado pelo Bogotá FC, né, negociado no ano seguinte para o Atlético Bucaramanga, né, no início de 2024. Em janeiro de 25 se transferiu para o Independente Santa Fé e no dia 7 de julho de 25 acertou com o Once Caldas, né, clube, né, que ele possui contrato, sabe até quando? Até 30 de junho desse ano de 2026. Por isso que foi oferecido. As pessoas, né, os empresários, o pessoal do futebol, sabe que o Corinthians está de olho em zagueiro também no mercado. A prioridade é atacante, tá, gente? Mas está de olho em zagueiro também no mercado, e por isso que ele foi oferecido. O Kevin Cuesta esteve na mira do Santos, tá? Esteve na mira, ou está na mira do Santos e também do Atlético Paranaense, que teve interesse no Kaká, zagueiro do Corinthians. E aí o zagueiro é oferecido ao Corinthians agora, tá? Zagueiro de 25 anos, pelo Once Caldas em 2026, disputou 7 partidas, todas como titular, tá? E com 90 minutos completos aí, totalizando 630 minutos e 1 gol marcado, tá? No aspecto defensivo, apresenta a média de 5,1 de cortes, né? 1,1 de chutes bloqueados por jogo, sem registrar erros que tenham resultado em finalizações ou gols adversários. Nos duelos, soma 53% de aproveitamento pelo alto e 43% pelo chão, tá certo? Esse é o zagueiro Kevin Cuesta, zagueiro de 25 anos, que abriu conversa, né, com o Santos e também com o Atlético Paranaense. Para o Corinthians, ele foi oferecido, está sendo avaliado agora, né, pelo departamento de futebol do Corinthians, scout, companhia, enfim, para saber se vão aprovar ou não o zagueiro. Se aprovar, a ideia é que chegue no meio do ano. Você contrata agora para chegar no meio do ano, tá? Mas repito, gente, é bom deixar bem claro, porque eu sempre costumo dizer que informação não é o que eu falo, né? É o que as pessoas entendem. E depois as pessoas ficam, nossa, errou aqui, não errou nada. Estamos falando de o que é consulta, o que é oferecido, o que é negociação, o que está encaminhado, e vocês sabem que eu tomo todo cuidado com isso. Recentemente falei que não vinha Kaique do Bahia, falei que não vinha Rony, falei que não vinha Júnior Santos, falei que não vinha Alisson e acertei em todas. Então não tem por que ficar, as pessoas maldosas querendo dizer, né, o cara ali falou que tá vindo, não tá vindo ninguém. Foi oferecido e o Corinthians está avaliando. Mas, meu amigo, se o Corinthians está avaliando um zagueiro e eu fico sabendo, eu vou passar para vocês e acabou, tá certo? Kevin Cuesta, 25 anos, zagueiro titular, super titular do Once Caldas, oferecido ao Corinthians. Agora eu conto até com vocês, porque eu não conheço o zagueiro. É bom? É ruim? Hein? Vale a pena ou não? Porque tá praticamente livre, né? Já pode assinar pré-contrato, já tá praticamente livre aí no mercado, pelo menos por meio do ano, tá? Deixa o like, comente aqui embaixo aí sobre o Cuesta e muito mais. Não vai confundir com o Cuesta, né, da seleção colombiana, que foi pro Vasco, não tem nada a ver com esse, tá bom? É Kevin Cuesta, 25 anos, é outro zagueiro, esse do Once Caldas. Vamos embora, ó, deixa o hype. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!